Olá pessoal, bom dia. Para mim, bom dia, né? Aqui para mim nesse momento são 9h33 de uma manhã de domingo, dia 26 de abril. E para você que está precisando estudar matemática, eu vou te apresentar agora um assunto que o pessoal normalmente tem medo, né? Quem está começando não tem muita intimidade com isso, são as frações, né? Tá joia? Então esse bloco de aulas que vai ser construído aqui, diversos blocos para formar uma estrutura de conhecimento a respeito de frações. Tá joia? Então vamos começar logo o trabalho em cima de frações. Uma maneira de você entender frações é quando você chega numa pizzaria com um colega, tá? Você chega, desculpa o meu jeito de desenhar, não sou tão bom assim, né? A mão não é tão firme assim. Então, se vocês pedem uma pizza, e aceite que isso aqui foi a pizza dividida no meio, né? A pizza foi dividida em duas partes. Duas partes. E você ficou com uma parte. Você come uma parte, o seu amigo vai comer a outra parte, né? Tá? Uma parte para cada um, ok? Aqui você já tem o conceito de fração. Se você pega o objeto e divide em duas partes, você coloca ele embaixo do traço. A fração é desenhada a partir de um traço. Você coloca esse traço e põe um número em cima e um número embaixo. O número de baixo é em quantas partes o objeto foi dividido. No caso, a pizza foi dividida em duas partes. E na parte de cima, você vai escrever quantas partes você tomou. Você tomou uma parte, o seu amigo tomou mais uma parte. Então você diz que ficou com uma parte das duas existentes. Uma metade, um meio, né? Um meio. Essa parte de cima, na hora de se escrever uma fração, você chama de numerador. Deixa eu escrever isso aqui, ó. Numerador. A parte de cima é o numerador, tá? Por que é o numerador? Eu não sei. É o nome que se deu, tá? Muitas coisas que você vai estudar na matemática tudo tem explicação, mas no caso do numerador, não sei por que o nome é esse. E na parte de baixo você tem o denominador. É esse o nome que se dá, tá? Denominador. Normalmente, quando os jovens começam a estudar fração, eles se assustam com esses nomes, essas coisas, mas é só conceito, convenção, para você poder se referir a isto aqui. E é para cair em prova, às vezes, né? Depende da série do ano em que você está. O professor, em sala de aula, num teste rápido, vai perguntar: numa fração, qual o nome que se dá a parte de cima do traço, né? Ou numa fração, qual o nome que se dá em quantas partes o objeto foi dividido? Ora, o objeto foi dividido em duas partes, é a parte de baixo. Então, em quantas partes o objeto foi dividido, representa o denominador. Deixe-me mostrar para você uma coisa interessante nisso aqui. Olha só. Você ficou com uma metade, certo? O seu amigo ficou com a outra metade. Eu posso dizer para você que o seu pedaço mais o pedaço do seu amigo forma a pizza inteira? Sim, né? Então nós podemos escrever que o seu pedaço somado com o pedaço do seu amigo forma a pizza toda, né? E a pizza toda é uma unidade, é um inteiro, né? Então, todo inteiro é um inteiro, tá ok? Então, duas metades formam um inteiro, ok? Lá mais na frente, quando a gente estudar as regras da soma de frações, você vai entender que uma metade mais uma metade é igual a um inteiro. Simples assim.
Tudo bem? Entendeu? Isso até aqui é simples, né? Então, se você entendeu isto aqui, essa maneira da gente apresentar as frações, tá joia? O numerador é a parte de cima, o denominador é a parte de baixo da fração. O denominador é em quantas partes o objeto, o inteiro, o todo foi dividido. Tudo bem? Vamos dar mais um passo em direção à formação de um conceito sobre frações. Tá joia? Eu vou tentar desenhar uma outra pizza aqui. Tá? Vamos pegar aqui uma pizza. Tá? Eu não sei se aqui tem um jeito de desenhar mais bonitinho, depois eu vou ver isso. Tá joia? Então pega essa pizza aqui e nós vamos... Deixa eu fazer uma pizza maior para facilitar a visão. Tá ok? Olha só. Vamos dividir isso aqui em 3 partes. Vamos supor que essa pizza foi dividida em 3 partes. Então, se ela foi dividida em 3 partes, qualquer fração que eu quiser montar em cima dessa pizza, eu tenho que colocar 3 no denominador, porque é a quantidade em que ela foi dividida. Tá ok? Apagar isso aqui. Então, pronto. Se eu comi uma dessas partes, tá joia? Vamos supor que eu fiquei com uma parte, eu vou dizer que eu estou com 1/3. Tá ok? Agora, se eu vou comer 2 partes, tá ok? Então eu estou ficando com 2 partes em 3. Agora o que eu tenho aqui é dividir o objeto em 3 partes e tomei 2. Simples assim. É assim que você define, tá ok? E se você deu o outro pedaço para o seu amigo, então a pizza toda foi consumida. Ou seja, a pizza foi dividida em 3 partes e se tomou as 3 partes, ok? Então, das 3 partes se tomou as 3. O que eu quero dizer com isso aqui é o seguinte: quando você pega um objeto, divide em 3 partes e toma uma, você está dizendo que tomou 1/3 desse objeto. Dividiu em 3 e tomou uma. Mas, se você pega o objeto, divide em 3 partes e toma 2 partes dessa daqui, então significa que você está tomando, que você dividiu em 3 e está tomando 2 partes, ou seja, 2/3. Entendeu a lógica que existe por trás das frações? Fração é uma parte, fração é um pedaço, que pode ir crescendo ou pode ir diminuindo. E o interessante é que uma fração pode representar também um inteiro. Olha esse caso aqui. A fração pode representar tudo. Suponha que você dividiu a fração em 3 partes, tá? E terminou comendo as 3 partes, tá? Então, você pegou a pizza, dividiu em 3 partes e você comeu as 3. Este desenho aqui significa que você está tomando posse de toda a pizza, da pizza inteira. Ou seja, dividiu em 3 partes e está tomando 3. Então, 3/3. É assim que se lê. Aqui você lê 1/3. Dividiu em 3 partes e tomou uma parte, 1/3. Aqui você diz 2/3. Dividiu em 3 partes e tomou 2. Aqui você diz 3/3. Dividiu em 3 partes e tomou as 3. Agora, um rápido exercício, tá ok? Eu vou pegar uma outra pizza aqui, ó. E vou dividi-la em 4 partes. Vou pegar outra aqui. Isso aqui é um exercício para você treinar o que a gente aprendeu até aqui.
Ok? Então, olha só. Qual é o denominador? Que número vai aqui no denominador? Veja, eu dividi em 4 partes. Aqui vai o 4, né? Porque eu dividi em 4 partes. Se eu tomo aqui uma dessas partes, eu estou dizendo que fiquei com 1/4. Então, o numerador é 1, o denominador é 4. 1/4. Se eu tomei 2 partes, eu estou dizendo que peguei 2 partes. 2/4. Então, essa área sombreada aqui representa 2/4 da pizza inteira, porque a pizza foi dividida em 4 e eu tomei 2. Aqui a pizza foi dividida em 4 e eu tomei 1. Agora, olha aqui. A pizza foi dividida em 4 partes e eu tomei 3 partes. Como é que eu escrevo na forma de fração este desenho da pizza? 3/4. Eu dividi em 4 partes e tomei 3 partes. Ok? Simples, não é? Tá ok? Simples essa ideia, tá? Então, mais um exercíciozinho aqui. Vamos dividir aqui para a gente poder fazer depois uma projeção. Eu vou pegar aqui como se fosse um chocolate. Olha aqui, ó. Suponho que isso aqui é um chocolate. Agora, eu vou dividir este chocolate assim. 3 partes para cá, 3 partes para cá. Você vai me dizer que fração representa esta daqui, ó. Deste chocolate, eu estou consumindo 3 partes. Como é que você escreve esta fração deste chocolate? A fração que eu consumi representa, em termos de fração, quanto deste chocolate? Vamos resolver? Então é o seguinte: eu dividi o chocolate em 1, 2, 3, 4, 6 partes. Quantas partes eu consumi? 3. 3 partes. Simples, ok? Fácil de identificar isso, tá? Agora, e se eu tivesse consumido mais 2 partes? Mais 2 partes. Isso tudo aqui vai representar agora 5/6. Enquanto esse bloco representou 3/6, o bloco de cima representa 5/6, porque eu dividi em 6 partes e tomei 5 partes. Tudo bem? O próximo assunto que nós vamos estudar é redução de frações. Mas antes de entrarmos nesse assunto, que vai ficar para a próxima aula, eu quero te dar uma visão do que é redução de frações. E sem elaborar muito, tá ok? Tá vendo essa pizza aqui, em que eu peguei 4, dividi em 4 e tomei 2 partes, eu estou dizendo que isso é 2/4? Olhando para a pizza, você não diz que isso aqui é metade da pizza? Essas 2 partes formam metade da pizza. E nós já vimos como é que nós escrevemos metade de uma pizza. Nós escrevemos metade de uma pizza assim, ó, 1/2. Tá aqui, ó, 1/2. Tá joia? Ó, isso aqui é uma metade, eu escrevo 1/2, porque eu dividi em 2 partes, peguei uma. Dividi em 2 partes, peguei uma. Tudo bem? Vamos para cá. Então, esses 2/4 aqui é a mesma coisa que metade. Olha só. Então, eu posso dizer que 2/4 equivale a 1/2.
equivale, é a mesma quantidade. 2/4 de uma pizza é igual a metade da mesma pizza. São frações equivalentes. Pois bem, essa ideia de equivalência de frações está na base do conhecimento necessário para se entender redução de frações. Então, aqui você tem duas frações equivalentes, dois pedaços equivalentes, dois pedaços do mesmo objeto, da mesma pizza, que são iguais. 2/4 é igual a 1/2. Então você diz que você tem duas frações equivalentes. Lembra desse chocolate em que nós dividimos em 6 partes e tomamos 3? Então, quando nós dividimos em 6 partes e tomamos 3, é a mesma coisa que eu dividi o mesmo chocolate. Olha só. Tá aqui o mesmo chocolate. Ok? É o mesmo. Tá aqui a metade, ó. Ó, aqui, ó. Não é metade do chocolate? Ó. Metade do chocolate, essa parte que é a mesma coisa que isso aqui, ó, metade do chocolate. Então eu posso dizer que 3/6 de um chocolate é equivalente, é igual a metade desse chocolate. É igual a 1/2 desse chocolate. Então esse conceito de fração equivalente está na base do entendimento de redução de frações. Eu termino essa aula por aqui. E espero que você tenha entendido. Se não entendeu, deixa alguma pergunta aí no canal, tá joia? E se entendeu e gostou, compartilha, divulga. Você tem amigos que, principalmente nessa época dessa doença que nós estamos vivendo, essa pandemia do coronavírus, e muita gente está fazendo seus estudos a partir de casa. Isso aqui é só um reforço. Depois a gente traz a segunda aula com redução de frações. Bons estudos, e é isso aí. Vamos para frente, hein? Tchau.